Então, pessoal, começando a fala sobre Guerra Fria, nessa segunda parte aí da nossa aula. O que é a Guerra Fria? Ela começa, então, para a gente colocar uma data, com o fim da Segunda Guerra Mundial em 45 e termina, com o fim da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1991. Ou seja, ela dura aí basicamente quase meio século, 45 anos. Tá? Ela sempre foi marcada por uma tensão, como eu falei no vídeo anterior, desde lá das bombas de Hiroshima e Nagasaki, digamos então, a rivalidade entre os Estados Unidos, capitalista de um lado, e a União Soviética socialista de outro. A palavra fria, antes que alguém me pergunte, ou enfim, a gente não pode esquecer por que foi considerada fria, porque ela foi uma guerra que não foi um conflito aberto, diferente da Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito onde mataram dezenas de milhões de pessoas. A Guerra Fria, ela nunca houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, Por um lado, até de certa forma, para o bem da humanidade, que bom, porque já tinha guerras atômicas e a gente não sabe o que uma terceira guerra mundial provocaria em termos de perda humana. Se a gente vê uma escalada de aumento da Primeira para a Segunda Guerra Mundial com a bomba atômica, a gente poderia falar, daqui a pouco em 1 bilhão de pessoas mortas, por causa de uma guerra, tá? Ou seja, a irracionalidade humana no limite. Ok? Só que tem uma coisa que eu quero que vocês lembrem, tá? Ela é fria no sentido de que nunca houve confronto direto, mas houve conflitos, sim, destes países em outros países que visavam justamente ou o combate a governos capitalistas ou a socialistas, e que, de certa forma, foram guerras que vocês conhecem, a famosa Guerra da Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, justamente onde os Estados Unidos intervêm e conseguem com certo êxito manter o capitalismo na Coreia do Sul, e vai se tornar um dos grandes países desenvolvidos atualmente, passado aí um pouco mais de século. E também a questão do Vietnã, onde os Estados Unidos, apesar de ter ficado tantos anos e ter perdido uma boa parte, dezenas de milhares de soldados norte-americanos, os Estados Unidos por fim se retira da guerra e o Vietnã consegue, o Vietnã do Norte, tomar o Vietnã como um todo, e não consegue conter, assim, digamos, o avanço comunista, apesar de ter morrido bem menos soldados americanos do que vietcongs, dos soldados do Vietnã do Norte. Mesmo assim, os Estados Unidos saiu derrotado na Guerra do Vietnã, que é a grande vergonha, digamos assim, para os Estados Unidos. Ou seja, existiam conflitos específicos, cada um com a sua história, tá? Muitas vezes, por que a União Soviética não quis intervir mais diretamente no Vietnã? Bom, é um pouco disso, pessoal? Essas zonas de influência, elas sempre são complicadas, justamente porque elas envolvem um certo tensão que daqui a pouco de declaração de guerra de um lado ou de outro, que levaria e muito o número de mortes e o número de tensão já por causa das guerras atômicas, tá? Muitos países no início do chamado, entre aspas, terceiro mundo, países mais pobres, eles não se tornaram comunistas, então tinha uma certa estabilidade mundial, o que logo depois da Segunda Guerra, apesar da doutrina Truman. O que é a doutrina Truman, pessoal? Do presidente Truman. Ela é uma doutrina de política externa, tá? Que tentava conter o avanço do socialismo. Mas claro que isso atingiu também os Estados Unidos. Se vocês estudarem Truman ou também macartismo, que foi uma perseguição a pessoas de tendências não democráticas liberais, diria assim, mas talvez de tendências comunistas, ou seja, as caças comunistas também ocorreu dentro dos Estados Unidos em plena democracia norte-americana, com o senador Joseph McCarthy, representando o perseguidor, o grande inquisidor, assim, até algumas personalidades, até Charles Chaplin foi acusado, enfim, etc, A indústria de Hollywood foi atingida, atores, enfim, etc. Existe uma história sobre isso, para quando eu falar sobre o Brasil na outra disciplina, verem que também não é só uma questão brasileira.
Por que para nós é importante perceber essa doutrina e também perceber a maneira como se dava, né, essa ideia de conter o socialismo? Justamente porque isso vai fazer diferença na nossa história. Vocês vejam que atualmente esses discursos dos últimos 2 anos no Brasil de anticomunismo, não chega a citar diretamente, né, mas chega alguns movimentos são muito similares, né, movimentos anti-esquerda, enfim, né, que chamam já qualquer coisa de esquerda de comunistas, elas meio que tentaram ser retomadas no Brasil. Eu não digo com a mesma força de anteriormente, mas que foi fundamental no discurso, né, muitas vezes contra, inclusive, as nossas instituições democráticas no Brasil. Então isso é importante para vocês verem como isto, né, marca o século XX e como isso continua ainda a marcar, tá? A famosa crise dos mísseis em Cuba em 62, ela mostra, por um lado, uma certa tensão, tem filmes sobre isso, né? O que foi, né, para quem não lembra? Descobriu-se que existia eu não me lembro exatamente, um arsenal, né, da União Soviética que pudesse, né, Cuba é muito próxima da Flórida nos Estados Unidos, né, então estava muito próximo dos Estados Unidos. Foi o único país, Cuba, socialista aqui que realmente conseguiu, né, fazer esse projeto socialista. Na América foi Cuba. Então Cuba, como é muito próximo dos Estados Unidos, sempre havia essa tensão, né, e tal. E depois ali, na hora, nenhum país quis, né, dar início a uma terceira guerra mundial, tá? Obviamente, pessoal, só para mim falar, Cuba, na verdade, era só uma maneira, quase que uma base, né, para a União Soviética, entendida assim para os Estados Unidos, porque Cuba não tem a mínima capacidade, nunca teve, né, de ameaçar os Estados Unidos, uma pequena ilha ali próxima da Flórida. Ok? Então, existia essa interpretação de divisão entre a democracia liberal de um lado, o socialismo do outro e o fascismo enterrado. Ok? Isso muda-se, né, com o tempo, a partir, por exemplo, do relatório Khrushchev, que é o próximo, né, líder da União Soviética após a morte de Stalin, etc. E depois ficou-se sabendo dos expurgos, da obsessão por Stalin caçar membros do próprio partido, como o caso do Trotsky, né, que realmente aquela paranoia, enfim, etc. As mortes, enfim, teve muitas mortes. Teve até a questão da massificação, como é que era, no campo, me fugiu agora a palavra, que levou a muitas mortes de fome também na União Soviética, na era Stalin, né? A coletivização do campo, agora eu me lembrei, tá? Já vou falar sobre isso mais tarde também. E uma coisa interessante, tá, pessoal? Nem sempre, vejam o que eu digo, em termos de política externa as coisas são meio estranhas às vezes, tá? Nem sempre Moscou estimulava ao socialismo, né? Muitas vezes Stalin, por exemplo, dizia não vamos, digamos, fazer muitos esforços para as revoluções ocorrerem nos países, né? Ou seja, de uma ideia contrária a Trotsky, por exemplo, de expansão do socialismo a nível mundial, né? Vamos, em termos de política externa, ficar mais nas nossas e até mesmo estimular economias mistas também, né? Não só economias socialistas, mas economias mistas, multipartidárias, né? Sem ser igual à União Soviética. Ok? E aí, nesse sentido, tá? Hoje nunca houve, talvez, assim, é difícil dizer assim, ao ponto de ter havido uma terceira guerra mundial, né? Houve uma desmobilização do Exército Vermelho já ali entre 45 e 48, no livro do Hobsbawm ele diz, né, reduziu de 12 para 13 milhões, reduziu em 1/4, né, o contingente militar, até porque 12 milhões era muito alto, ainda era fruto da Segunda Guerra Mundial, né? Hoje, observando de uma maneira histórica, os Estados Unidos, tanto do ponto de vista econômico quanto militar, ele era mais forte, né? Ele era a liderança já, né, digamos assim, mas que, de certa forma, a União Soviética tinha como um grande um parâmetro que ele fosse um anteparo, né, essa potência dos Estados Unidos, e a gente fala um bloco bipolar, né? Por mais que se reinterprete, eu acho, a história do século XX, nós não podemos falar um bloco unipolar como a gente fala hoje, né? Por que a gente fala unipolar? Claro, isso tem discussões, né?
mas que a vantagem dos Estados Unidos sobre os demais países era muito grande em termos de poder, não só econômico, mas também poder militar, ele é, tá, pessoal? Então isso é uma coisa importante a ser dita. Aqui, pessoal, eu tenho um desenho dos países socialistas, vocês podem ver mais ou menos esse desenho, né, em vermelho ali. Então, a Rússia, né, claramente a maior parte no mapa, aqui grande, né, ali depois mais ao sul a China, no meio Mongólia. Alguns países ali tiveram socialismo, Ucrânia, Polônia, Romênia, tá? Não faziam parte, enfim, da República Soviética. No final vou mostrar quais eram esses países, só em termos, né, também para a gente se lembrar, mas era mais Cazaquistão, Uzbequistão e tal, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, eram países muito fracos, inclusive politicamente, militarmente, etc., né? Muitas vezes também sempre o partido comunista russo, né, o partido na União Soviética comandava, enfim, sempre muito fez com mãos de ferro nesses paizinhos pequenos assim dentro da União Soviética, né? Mas existiam países mais ao leste que não faziam parte da União Soviética, e a Alemanha é um exemplo talvez, né, muito claro entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, que era a parte socialista da Alemanha. Ok, pessoal? Também nós temos aqui na Ásia, se vocês puderem ver aqui também Vietnã, nós temos Laos, né? Acho que Camboja também tem essa participação socialista. E aqui também nós podemos ver nessa, se vocês virem essa nesguinha aqui, né, Coreia do Norte e a Coreia do Sul capitalista. E aí chama atenção no mapa, né, pessoal, que aqui, justamente, o único bloquinho vermelho aqui da América, né, do continente americano, é Cuba, né? E isso é uma coisa interessante, né? Foi o único país que o projeto socialista conseguiu avançar. Hoje, né, basicamente, pessoal, nós temos ali, eu vou falar depois de novo, mas já falo agora de antemão, nós temos então, só deixa eu voltar ali, apenas 4 países, né, que continuam então, se não totalmente socialistas, ainda com alguma coisa do partido, né, do socialismo existente no século XX, que é a China, que eu vou falar um pouquinho mais depois, a fechadíssima Coreia do Norte, Vietnã, né? Vietnã aqui, e Cuba, né? Que também está se alterando tanto quanto Cuba e China, enfim. Vietnã eu não sei tanto, mas eu acho que também estão se alterando, mas a Coreia do Norte que ainda continua mais fechada dentro de um regime socialista um pouco mais tradicional, diria assim, mas também com as suas particularidades, ok? Uma das coisas criadas, enfim, com a Guerra Fria é o bode expiatório, ou seja, a criação de uma ideia de inimigo, né, pessoal? Então, vários países capitalistas, tá, fortaleceram suas burocracias com um discurso de guerra contra o inimigo, vamos caçar os comunistas, tá? Então, os países capitalistas, eles fizeram um completo jogo de não só manipulação e de falseamento de debate, no sentido de, bom, comunista quer comer a criancinha, a gente, né, antigamente se dizia isso, né, e alguns acreditavam realmente, né, não no sentido de pedofilia, mas no sentido de maldade, enfim, que o comunista é mal, que enfim, todo projeto comunista é mal, que é uma insanidade, é contra os valores familiares. E as pessoas que desafiam, né, as pessoas conservadoras que falavam esse discurso, ai de ti que tentasse defender minimamente um debate, né? Coisa que aqui nesta aula, né, está, digamos que proibido. Aqui todo mundo tem que debater, né? Nem que o cara tenha uma visão fascista das coisas, né? O cara defendia, por exemplo, eu defendo o projeto político de Hitler, por exemplo, coisa que eu nunca ouvi alguém falar em aula, mas enfim, a gente pode debater. Mas a gente tem que debater enquanto teoria política de uma maneira mais séria, né, pessoal? Exemplo aqui no Brasil desse bode expiatório, né, que foi criado aqui, né, no caso dos Estados Unidos, a CIA, mas no Brasil nós temos o Sistema Nacional de Informação e o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, ok? Nesse período onde se tem a famosa frase, né, do complexo industrial militar, né, das superpotências, que realmente, tecnologicamente, às vezes o grande avanço se dá, às vezes, infelizmente, por ordem da questão militar, né, do exército.
ok? Vamos dar uma pausazinha aí, vamos para o próximo vídeo já já.